gente agradecer a Silvane e passar para a Silvane iniciar. Tudo bem? Tudo bem, vamos começar. Bom lhe ver, Silvane. Eu começo a agradecer. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Joia. Então, eu começo agradecendo o convite feito aí pelo Danilo, companheiro aí da PUC São Paulo, né? Já fizemos diversas atividades aí juntos. É sempre um prazer conversar sobre as mulheres quilombolas, que são tema da minha tese de doutorado, mas que também seguem aí comigo na caminhada, né? Como grandes amigas que se transformaram e grande exemplo de mulheres guerreiras e lutadoras. E agradeço também aí por estar conversando nessa tarde com Marileia, que também é minha amiga, parceira aí de trabalho, companheira de lutas e caminhadas. Então é bem prazeroso estar conversando com vocês e com essa galera aí de Alagoas, né? Muito prazer em conhecer vocês. Eu vou fazer uma breve apresentação mais geral do que foi a minha pesquisa com as mulheres quilombolas aqui das comunidades de São Paulo. E aí depois a gente vai ter um momento para a gente conversar e vocês podem dizer sobre o que mais vocês querem saber. Então, eu vou iniciar fazendo uma apresentação mais geral do que foi a pesquisa, tá bom? Cumprimento aí também meu amigo Marfus, presente, Simone, que deve estar por aí também, e a todos e todas os amigos que eu estou encontrando pela primeira vez hoje, e depois vou deixar também aí no chat os contatos para a gente continuar essa troca aí pelas redes, tá bom? Eu vou tentar compartilhar a minha tela. Se eu conseguir, bem, se não conseguir, a gente segue sem compartilhamento mesmo. Deixa eu ver aqui. Porque às vezes funciona e às vezes eu não consigo. Mas vamos ver aqui se eu vou conseguir hoje. Deu certo aí, Danilo? Tá aparecendo a apresentação? Tá aparecendo a tela do Google Meet. Hum, Aí agora tá aparecendo a tela do seu computador. certo. Você já clicou no PowerPoint? E agora? Agora tá aparecendo. Onde é que eu abro aqui mesmo, que eu sempre esqueço? Apresentação de slides. Para ampliar? A sua seta está embaixo de ferramentas. Aí do lado direito de ferramentas tem apresentação de slides. Achei. Aí clique em apresentação de slides. Apareceu a tela inteira agora para vocês? Perfeito, Silvane. Estamos te Joia. ouvindo e estamos visualizando. Tá bom, é só para me ajudar também a cumprir o tempo, porque eu sou bem faladeira, então eu vou tentar seguir para cumprir o tempo, e aí você também vai me avisando, tá bom? Para eu conseguir falar dentro do tempo e a gente conseguir fazer os minutos de conversa também. Aí tem algumas referências, né, de e-mail e arroba do Instagram, mas eu posso deixar também depois lá para vocês no chat, porque eu acho que sempre rola conversa depois, a gente compartilha material, eu acho sempre importante fazer isso. A nossa conversa aqui hoje, então, sobre essa luta das mulheres quilombolas, ela tem por base a tese que eu defendi o ano passado, na PUC São Paulo, e essa tese, ela tinha como ponto central que o protagonismo político das mulheres, ele é determinante para a existência dos quilombos contemporâneos. E aí, lembrando que
nós costumamos estudar os quilombos históricos, né? E sabemos muito pouco dos quilombos contemporâneos. E isso aqui no estado de São Paulo é muito forte, isso nas escolas principalmente, e também nas pesquisas das universidades, né? Normalmente o interesse, o foco de interesse, ele está mais voltado para os quilombos históricos. E principalmente o mais famoso deles, que é o Quilombo de Palmares, né? Então, eu quis trazer na minha pesquisa uma referência dos quilombos contemporâneos, porque essas comunidades quilombolas, elas estão presentes no nosso dia, hoje, e poucas pessoas, eu sou professora de história, né, fiquei muitos anos na rede estadual aqui paulista, e trabalho até hoje com a formação de professores, então o desconhecimento das comunidades contemporâneas aqui no estado de São Paulo é uma realidade muito grande, até mesmo nos municípios próximos a essas comunidades, as pessoas desconhecem a presença das comunidades e principalmente toda a cultura dessas comunidades, né? Que às vezes está presente no município, eles recebem turistas, eles fazem festas, mas eles pouco sabem do significado do que são esses quilombos. Então, quando eu comecei esse trabalho, ele foi muito com base numa outra atividade que eu estava realizando no momento, que era a elaboração de um material didático para a Secretaria Estadual da Educação, um material didático para as escolas quilombolas. Foi exatamente no ano de 2012 que as diretrizes nacionais para a educação escolar quilombola elas foram publicadas. E eu fui trabalhar na Secretaria Estadual da Educação com o objetivo, então, de implementar essas diretrizes nas escolas de quilombo. E aí, eu realizei rodas de conversas nessas comunidades, com os mais velhos, com os jovens. As comunidades quilombolas aqui de São Paulo, as contemporâneas, elas são em torno de 80 comunidades. 80 comunidades que são aquelas que possuem certificação e registro, né? Mas o movimento quilombola diz de um número maior de comunidades que ainda não foram reconhecidas. E dessas comunidades, apenas 6 têm titulação. Então, é um universo muito pequeno as comunidades oficiais, né? As que têm registros aqui no órgão que é o ITESP, que é o regulador das comunidades quilombolas. Mas esse número de comunidades é um número grande. E, infelizmente, essas comunidades ainda não possuem, a maior parte delas, escolas no seu território. Então, eu fui fazer esse trabalho e, a partir dessa busca, né, pelas histórias dessas comunidades, visando elaborar esse material didático, eu pensei que seria muito importante, observando a força que em algumas dessas comunidades as mulheres tinham, a presença marcante dessas mulheres, mesmo naquelas comunidades em que a liderança da comunidade no registro, né, era um homem, no dia a dia, indo para as comunidades, ficando com eles lá um tempo, conhecendo mesmo a comunidade, eu percebia que ali no cotidiano, quem exercia esse caráter de liderança, na maior parte das comunidades, eram as mulheres. E aí, depois que eu terminei, né, esse trabalho para a elaboração do material didático, eu decidi voltar, então, para a universidade e escrever essa tese com um objetivo que era esse de divulgar a história dessas mulheres e poder amplificar a voz dessas mulheres para que mais pessoas, mais professores, mais jovens pudessem conhecer a história das comunidades quilombolas aqui do estado de São Paulo, mas principalmente reconhecer a liderança dessas mulheres. Porque muitas das vezes a história dos quilombos ela é representada sempre com o foco nos homens, né? Até nos heróis, são sempre as figuras de homens. E aí eu, com esse objetivo, então, voltei para a PUC, que tinha feito já meu mestrado lá, com literatura de mulheres negras e mestiças, e aí retornei para escrever, então, essa tese sobre as mulheres quilombolas. E aí, no primeiro momento, as comunidades que eu entrevistei foram essas comunidades que eu mostro aí para vocês, André Lopes, Sapatu, Caçandoca, Pedro Cubas de Cima, São Pedro, Nhunguara e Cafundó.
São comunidades que são no Vale do Ribeira, chamado Vale do Ribeira, aqui do estado de São Paulo, onde tem a maior número de comunidades quilombolas. Mas também tem algumas, como a Caçandoca, que é litoral, é do litoral norte. Eu selecionei 3 grandes regiões, né, onde essas comunidades aparecem em maior número. E no segundo momento, eu já tinha terminado a elaboração do livro didático, mas eu recebi um convite para fazer uma pesquisa para um grupo de cineastas aqui do estado de São Paulo, que é o grupo Empoderadas. As Empoderadas, ela tem a Renata Martins, que talvez vocês conheçam, que a Renata tem um trabalho que já foi bastante premiado, participou daquele Malhação, e ela tem diversos curtas premiadíssimos, né? E a Renata, junto com outras, como a Maitê, a Marina Rara, elas realizaram já diversas séries. Eu acho que isso é importante também de vocês procurarem, buscarem aí conhecer o trabalho delas. No Facebook Empoderadas, vocês vão encontrar esses vídeos que são os vídeos feitos com as mulheres quilombolas. E aí, para esse segundo momento, para essa pesquisa específica, eu retornei em algumas comunidades que eu já tinha conhecido, visitado, para fazer material didático, mas fui em outras, como a Fazenda Pissinguaba, que fica também no litoral norte, e a comunidade Ribeirão Grande e Terra Seca, que também é lá no Vale do Ribeira, estado de São Paulo, já quase estado do Paraná, fica bem na divisa. Então, esses foram os 2 principais momentos, né? Utilizando história oral. E a questão principal era, então, demonstrar esse protagonismo político dessas mulheres quilombolas nas diversas pautas que envolvem, né, as lutas por direitos nessas comunidades contemporâneas. Com esse objetivo, então, de trazer essa narrativa feminina, né, tendo um objetivo de reposicionar esse papel das mulheres, porque a historiografia sempre falam dos homens, zumbi, né, que alcançou aí a condição de herói nacional, que é importante, um símbolo muito importante para o movimento negro e para o protagonismo dos negros no Brasil, mas recuperar o protagonismo feminino, ele é fundamental. E aí, no primeiro capítulo, eu vou passar para vocês, agora, nesse primeiro momento, um geral do que foi a pesquisa, e aí depois vocês me perguntam, na hora da conversa, o que mais vocês querem que aprofunde, tá? Os primeiro capítulo, então, tinha esse título, Identidade, as múltiplas mulheres negras. Eu falei um pouco sobre como as mulheres negras são representadas na sociedade brasileira, e aí trazendo um pouco da minha experiência no mestrado, né, com as representações das mulheres negras na literatura, mostrando um pouco a discussão acerca do conceito de empoderamento, né, esse conceito que é tão famosinho nas redes e que cada dia mais a gente tem trazido esse conceito para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, mas buscar reparar na contradição que existe entre essa ideia de empoderamento de mulheres negras, em contraposição aos índices que apresentam, né, essas mulheres na base da pirâmide social, no que tange aos direitos, e estão sempre, sempre no topo de qualquer pesquisa com relação à violência. As mulheres negras em geral e as quilombolas, mais especificamente, também estão no topo da violência na questão da luta pela terra. Analiso também esse paradoxo, né, que existe entre a força, o poder de enfrentamento, que ele realmente existe, ele é grande, senão a gente não estaria nem vivo mais aqui hoje, essa resistência política, mas tudo isso versus a falta de acesso aos direitos básicos, que é alimentação, saúde, educação, segurança. Então, trazendo essa complexidade, né? Ao mesmo tempo em que reconheço a força esplendorosa para nos fazer chegar até aqui, né? Porque só estamos aqui por causa das nossas mais velhas, que vieram antes e que lutaram para que nós estivéssemos aqui hoje, em contraposição a tudo que a sociedade brasileira e o Estado nos oferece, que é nada, né?
essa dificuldade de acesso à alimentação, à saúde, à educação e à segurança. E aí, para fazer essa discussão, eu trago a Lélia Gonzalez, claro, a Sueli Carneiro, né? Que são aí clássicos, né, quando a gente está falando de história das mulheres no Brasil, mas eu trago também a Makota Waldina, a saudosa Makota Waldina, que para mim é uma das intelectuais mais importantes e que a gente precisa trazer para as nossas construções acadêmicas, né, o pensamento da Makota Waldina. Então eu utilizo ela muito nesse primeiro capítulo da minha tese. No segundo, eu falo mais especificamente sobre a questão da terra, né? Quilombo é terra, é território e é terra, e aí a diferença desses dois conceitos, né? Sem território não há quilombola, o território ele incorpora a cultura que é vivida ali naquela terra, e a própria terra em si, que a comunidade precisa ter e precisa garantir, até para a continuidade das suas próprias vidas, né? Então, essas definições, o conceito de quilombo, como ele vai mudando ao longo do tempo, né? Que é um conceito que surge inicialmente nos documentos oficiais da coroa portuguesa, né? Os quilombolas não se chamavam de quilombolas, e esse termo quilombo vai sendo incorporado e sendo modificado ao longo do tempo. Então, faço um pouco dessa historicidade e dizendo qual o significado, né, da luta da terra para essas mulheres que foram por mim entrevistadas e as diversas violências sofridas por elas nesse processo, né? Trazendo principalmente alguns conceitos, que é o conceito de racismo ambiental, que é um conceito muito caro quando a gente está falando em comunidade quilombola, em comunidade tradicional em geral, né? Que eu aprofundo um pouco mais nesse capítulo, dizendo de como na sociedade brasileira as leis que existem, sejam as leis ambientais, elas têm dois pesos e duas medidas quando a gente está falando de quilombo ou terra indígena, também é a mesma coisa, ou quando a gente está falando de terras para se construir resort. A mesmo espaço onde as quilombolas não podem construir uma casa ou plantar uma roça, é o mesmo espaço em que a nossa legislação permite que os grandes capitalistas construam resorts, por exemplo, ou que os grandes fazendeiros possam derrubar tudo e colocar gado para pastar. Então, essa questão ambiental ela é muito presente durante todo o tempo na tese, e esse conceito do racismo ambiental ele é muito caro nessa pesquisa. Enfatizando como a terra ela é importante para assegurar, né, a sobrevivência tanto material quanto cultural dessas comunidades. Elas dependem da terra para tudo, né? De onde se tira o alimento e é também onde os seus ancestrais repousam. Então, a terra ela tem um valor que não é monetário, né? Um valor muito grande para essas comunidades. E aí trago o conceito de bem viver, que é um conceito que ele é divulgado academicamente pelo Alberto Acosta, mas é um conceito que é das populações indígenas, andinas, né? E que o Acosta vai tornar isso mais distribuído aí por meio da publicação do livro dele sobre o bem viver, mas é um conceito das populações indígenas, e mostrando como esse conceito ele se relaciona totalmente com a luta das mulheres quilombolas, e destacando esse bem viver como marcha, né? O lema da Marcha Nacional das Mulheres Negras em 2015. As mulheres negras, elas retomam, junto aí com as mulheres indígenas, esse lema do bem viver aqui no Brasil também. Então, ele deixa de ser um conceito que é referendado apenas pelas populações andinas, mas ele também é trazido aqui pelas nossas quilombolas e indígenas, e isso é destacado na Marcha Nacional das Mulheres Negras em 2015. E depois tem continuidade e é muito divulgado hoje, né? Esse conceito virou um modismo acadêmico até. Eu ressalto a importância do sistema agrícola quilombola para a segurança alimentar e as questões da agricultura sustentável, né, em oposição ao poder do agronegócio,
o uso dos agrotóxicos, considerando as análises feitas pelos professores Barbante e Andreoli. Essa questão do alimento puro, né, tirado da terra, elas, na fala delas, isso é muito percebido, né? Como o alimento serve como também remédio, o alimento sem veneno, né? Como elas falam, é o alimento que nutre e cura. No terceiro capítulo, eu coloquei como título de Palmares aos quilombos contemporâneos. Aí, claro, não tinha como não trazer as reflexões da Beatriz Nascimento, né, para pensar os quilombos contemporâneos. E problematizei as transformações que vêm ocorrendo nas regiões onde as comunidades quilombolas estão localizadas, aqui no estado de São Paulo, principalmente a partir da chegada de estradas. Como eu falei para vocês, a maior parte das comunidades aqui estão no Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo, ele é visto como um dos locais menos desenvolvidos. E isso é maravilhoso, né? Quem trabalha com o conceito do bem viver sabe que desenvolvimento para a comunidade tradicional, para todo mundo, né? Não, é uma coisa terrível o desenvolvimento. E esse desenvolvimento, que é visto como desenvolvimento pelo capitalismo, né, a gente sabe que para as comunidades tradicionais e para todos nós que acreditamos numa outra forma de vida, ele, na verdade, de desenvolvido não tem nada. Então, com a chegada das estradas no entorno dessas comunidades, é que começam as grandes transformações. E aqui, nessa região que eu estudei, no final dos anos 70, comecinho dos anos 80. E aí, mais para frente, no final da década de 90, vão chegar, então, junto, né, com esse desenvolvimento, com esse progresso capitalista, chegam as igrejas pentecostais. Até então, as comunidades elas tinham as suas atividades que eram de religiões de matriz africana, mas muito mais forte nessas comunidades que eu trabalhei, que eu pesquisei, o catolicismo popular. Então, a presença dos padres e das freiras é sempre trazido na fala dessas mulheres como algo que as ajudou a se organizar e a buscar a luta pela terra, né? E aí a gente está falando daquela igreja progressista ainda da década de 80. E quando as igrejas pentecostais chegam, elas vão fazer uma grande transformação nessas comunidades e até no modo de luta dessas comunidades. Então, isso é bem importante e cada vez mais, né, com o crescimento das igrejas pentecostais dentro das comunidades tradicionais, a gente vê que grandes transformações acontecem. E agora, mais recentemente, aquelas que estão mais próximas da cidade, o acesso às tecnologias de comunicação. Então, a internet também chega, né? Primeiro a TV, depois a internet. Não é um número grande de comunidades que tem internet, mas naquelas em que a internet já chegou, as mulheres falam, né, de como isso também altera a relação com os mais jovens, né? Então, eu converso um pouco sobre isso no terceiro capítulo e apresento o conceito de turistização, que é um conceito que é do Muniz Sodré, e o conceito também de essencialização da cultura negra, na maneira como está discutida isso no livro do Paul Gilroy. E aí eu coloquei o jongo como um exemplo, porque essas comunidades, por serem, muitas das vezes, proibidas de fazer as atividades que elas estavam acostumadas a fazer tradicionalmente, como plantar roça, com essa proximidade da cidade, a diminuição das terras, a invasão das terras por grileiros, todo esse processo de violência que as comunidades sofrem, faz com que elas vão transformando o modo de vida. E não tenham como sobreviver sem ter que sair para trabalhar na cidade, ou algumas delas utilizam do turismo para sobrevivência. E aí aquelas que têm, quase todas elas estão muito próximas a regiões de Mata Atlântica preservada, seja as do Vale do Ribeira como as do Litoral Norte. Então, elas recebem muitos turistas por causa dos atrativos naturais, mas também existe, por parte das pessoas que vão conhecer essas comunidades,
uma busca por uma essência, uma cultura essencializada, né? O que ela espera que seja um quilombola. E aí, espertamente, inteligentemente, algumas dessas comunidades elas mostram aquilo que o turista quer ver. Então, algumas comunidades que nunca teve jongo, eles dançam jongo. Né? O turista quer ver jongo, podemos mostrar jongo. Então, eu faço um pouco dessa conversa nesse terceiro capítulo. E aí, o último, que é a protagonistas da própria história, a educação escolar quilombola, sobre essa valorização que as lideranças quilombolas todas que eu conheci nesse processo, elas dão um valor imenso à educação escolar, como uma arma mesmo, né, para a luta, para garantir uma educação diferenciada. Porque essa educação diferenciada é tão importante para elas? Para que essas crianças e jovens, que muitas das vezes saem da comunidade para estudar, porque na comunidade não tem escola, e aí elas não percebem nessas escolas ou na fala desses professores uma valorização da cultura quilombola, né? Muito pelo contrário. A cidade vê a roça como algo menor, né? Sendo que nós todos nos alimentamos daquilo que vem da roça. Mas, infelizmente, os nossos valores são muito deturpados, né? E aí as crianças aprendem que, até em programas de TV, tem uns programas de TV que quem perde vai para onde? Vai para a roça, né? A roça ela é vista como um castigo, como um lugar onde você vai sofrer. E aí as lideranças com as quais eu conversei, todas elas diziam da importância de fato, existir uma educação escolar quilombola diferenciada, em que esses valores que são caros e são importantes para as comunidades quilombolas pudessem ser respeitados. E as comunidades conseguiram, com muita luta, durante muitos anos, a publicação das diretrizes em 2012. Só que o processo para a implementação dessas diretrizes é um processo ainda mais longo, né? Em que está sendo buscado ainda hoje e cada vez mais difícil com essa realidade que a gente tem no país governamental. Então, está tudo travado e um processo que tinha sido iniciado tá parado, né? Isso é importante, muito importante na fala de todas as lideranças com as quais eu conversei. E aí eu comento um pouco disso, apresento um pouco desse processo no quarto capítulo, contando como foi, então, no âmbito da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, na qual eu trabalhei com essa implementação, o que tinha sido feito até então, de 2012 até 2017, que foi o período em que eu fiquei nesse trabalho. E aí, para finalizar, eu acho que já devo ter esgotado o meu tempo, eu estou esgotando. As considerações finais. Silvane, você me ouve? Oi. Você tem 6 minutos. Pode Ótimo. ficar tranquilo. Olha só, estou conseguindo, estou acelerando aqui para dar conta. Essas considerações finais que eu apresento na tese, elas não são finais nada, né? São só considerações, na verdade. Porque o trabalho, ele sempre continua sendo modificado, aprimorado. Muitas das coisas apresentadas eu já elaborei, reelaborei em outras conversas, em outros contatos. Mas o que ficou para mim desse momento, né, em que eu finalizei a tese, foi no ano de 2018. Então, foi bem ali na virada, né, quando o mundo acabou e começou de novo dessa maneira louca que estamos agora. Eu finalizei a tese justamente quando teve a eleição do Bolsonaro. Então, para mim foi um processo bastante doloroso, né? Não que a gente vivesse no mar de rosas antes, mas é um governo que foi eleito dizendo que não haveria nenhuma comunidade quilombola titulada, né? Nenhum centímetro de terra para indígena. Um governo que foi eleito dizendo que quilombola pesava arrobas, então não era gente, era bicho. Então, esse governo que foi eleito, quando eu estava finalizando a tese, aí já no início do ano, uma das primeiras medidas adotadas, porque ele é esperto, né? Foi tirar diversos direitos já conquistados anteriormente e conselhos, né, de luta pela boa alimentação, foi a
liberar mais e mais uso de agrotóxicos proibidos no mundo inteiro. Então, toda essa luta que já era difícil antes, né? Ela se tornou ainda mais difícil. E aí, o que eu consegui escrever como essas considerações, então, finais, naquele momento em que eu tinha que entregar a tese, era muito com base no que elas diziam, porque as lideranças quilombolas, assim como as indígenas, né, todas as comunidades tradicionais, elas têm um conhecimento e uma certeza, até pelo histórico de luta, que o processo ele é longo, mas que a vitória chega em algum momento, né? E então, muito com base no que eles mesmos diziam, os mais velhos, tipo, respira e vai, que a gente já passou por coisa pior. E aí, as coisas que eu consegui escrever foram que, com base no que elas mesmas diziam, que apesar da morosidade, né, nos processos de titulação de terras, que é um direito constitucional que já está garantido desde 1988, e até hoje pouquíssimas comunidades têm titulação, o processo é muito, muito, muito lento. Apesar do desrespeito às legislações conquistadas na área da educação, como a Lei 10.639 de 2003, as Diretrizes Nacionais para a Educação Escolar Quilombola de 2012, apesar de toda a violência sofrida, né, cotidianamente, como é apontado num relatório, esse relatório é importante também que vocês conheçam e vejam, porque nesse relatório é apresentado um relatório feito pela CONAQ, Coordenação Nacional de Quilombos, a violência sofrida por essas comunidades quilombolas até novembro de 2018, né? E fala que somente no ano de 2017, 18 lideranças quilombolas foram assassinadas, né? De lá para cá, muitas mais morreram. Apesar da truculência, né, da chamada bancada ruralista do Congresso Nacional, apesar da liberação do uso de agrotóxicos mortais nos grandes latifúndios, apesar da criminalização dos movimentos sociais, as mulheres quilombolas seguem na luta, marcando o seu protagonismo. E como nos mostra a Dona Jovita, e aí eu sempre gosto de falar da Dona Jovita, porque a Dona Jovita é uma mulher de 84 anos, que mora no quilombo bairro Galvão, no Vale do Ribeira, e que recentemente as terras dela foram ameaçadas novamente pelo irmão do Jair Bolsonaro, né, que saiu aí o ano passado na mídia. Ela que já achava que a titulação ia sair, que as terras dela já estavam garantidas, agora a família desse infeliz é lá da região do Vale do Ribeira, e um dos irmãos, ele reivindica parte das terras que as terras do quilombo da Dona Jovita. E aí, numa entrevista que a Dona Jovita fez para a televisão recentemente, e aí ela se apresenta dessa seguinte forma, e aí para finalizar, com a fala da Dona Jovita, que para mim é um exemplo de perseverança, né? 84 anos, e ela luta para ter a titulação da terra dela desde quando ela nasceu. Os pais dela já lutavam antes, e antes dos pais, os avós, né? E é por isso que ela olha para mim e diz, tipo, calma, né? Calma. Porque eles sabem mais do que nós, que as coisas não são no ritmo que nós queremos e desejamos e sabemos ser justo, né? E aí ela diz, meu nome é Jovita Furquim França, eu sou descendente de escravos, eu não corro de tiros. Meu irmão tomou tiro nas costas de jagunço. Os senhores devem saber que Deus não deixou a terra para negócio com ela. Quem vende terra, come terra e esquece de comer comida. Então, é com essa força, é com essa mensagem que eu encerro essa primeira fala, e aí quando a gente abrir para a conversa, eu posso falar um pouco mais sobre algum dos pontos que vocês desejarem, né? E aí, seguindo o que diz o Muniz Sodré, era o objetivo que eu tinha quando apresentei essa tese, né? Muito mais do que fazer um exercício acadêmico, uma tese acadêmica, criar conceitos pseudo-novos, né? Que a academia tanto deseja. O que eu queria com essa tese
poder apresentar a história e a força dessas mulheres, e considerando o que diz o Muniz Sodré, porque eu acredito que isso é uma forma de amplificar essas vozes, né, fazer circular essas histórias e desse modo fortalecer essas lutas. Muniz Sodré diz: só tem voz política aquele que tem visibilidade pública. Quem não tem visibilidade pública não entra na partilha do poder político. Então, para além de cumprir uma exigência acadêmica, o que se pretendeu com esse trabalho foi a manutenção da vida e da alegria. E é sempre que eu apresento essa pesquisa, eu gosto de destacar isso, né? Porque às vezes a academia ela também nos corrompe e nos faz querer apresentar esses conceitos pseudo-novos e deixar de recuperar conceitos que são fundamentais para essas populações tradicionais e a própria vida dessas pessoas, né, que são importantes. Muito obrigada. A gente que agradece, Silvane. Sempre é muito, muito bom ouvir sua fala, né? Já tive algumas oportunidades de eventos acadêmicos, tive a oportunidade de ver sua defesa, e queria deixar aqui os meus agradecimentos em nome do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFAL Santana. Antes de passar para a Mariléia, Silvane, eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou te passar no WhatsApp, já para você ir formulando as suas respostas, mas eu acredito que duas delas a gente consiga resolver rapidamente. A primeira gostaria de saber se sua tese está disponível em PDF, da Sandra Santos, e a Sânzia perguntou se você se poderia colocar aí no chat as autoras que você se utilizou como base. Tudo bem? Essas duas primeiras? Sim, posso sim, enquanto a tese está disponível em PDF, enquanto a Mariléia vai falando aí, eu já coloco o link para vocês e coloco também os nomes das autoras, tá bom? Obrigada. Obrigado, Silvane. Até daqui a pouco. Bem, Mariléia, tá por aí? Estou chegando aí, ó. Então, eu vou Entendeu? passar a palavra para a Mariléia e, mais uma vez, agradecer a sua participação. Bem, eu começo, né, inicio pedindo licença para chegar, peço licença para chegar, e agradeço muitíssimo, Danilo, pelo convite. É um convite praticamente irrecusável de partilhar uma mesa com uma pessoa amiga, querida, que também me inspira, que é Silvane Silva, e a gente tem histórias aí, né, partilhadas já. E também agradeço todo mundo que está aqui nos ouvindo, né, nessa tarde, e eu espero que as nossas, né, que tudo que nós estamos falando aqui possa, de certa forma, ressoar e ajudar a gente a produzir outros modos de fazer política, ou outros modos de vida. Agradeço todo mundo que está aqui. Sim, eu vi aqui o Danilo no chat, sim, só convidar, só passar o pandemônio, não estou chamando mais de pandemia, só passar o pandemônio, que a pandemia acirrou o pandemônio, né, como disse o Galo, né, as lideranças aqui dos entregadores antifascistas. E eu queria um pouco, assim, primeiro eu queria falar uma coisa, eu fiquei testando aqui enquanto a Silvane falava, para subir os meus slides. O meu computador, ele tem vontades próprias, simplesmente ele não carrega os meus slides do meu pendrive não abre, não está abrindo. E aí, eu pensei, o que eu tenho? Uma coisa que abre e a gente talvez consiga partilhar, e para mim seria muito importante, legal, da gente conseguir, e aí eu vou perguntar aqui para o Danilo se é possível, não sei se é a tela inteira ou meia tela, que são as fotografias, que eu acho que ajudam um pouco a gente aterrar e situar. Talvez acho que eu vou até começar falando
antes e depois eu possa fazer isso. Danilo, tô te ouvindo, tô te vendo aqui, só me situa, quanto tempo no chat? Eu acabei não contando, realmente eu fiquei prestando atenção na Silvane e não fiquei prestando atenção no tempo que a gente tem. Quanto tempo nós temos de fala? 30 minutos. 30 minutos, bem. 30 minutos. Ouvindo, né, prestando, primeiro, alguns pontos dos quais eu não vou, a Silvane já colocou aí, já deu os mapas, né, de uma certa forma, da historiografia dos quilombos, de como as transformações também, nos últimos tempos, vem trazendo para as comunidades quilombolas. Então, eu vou fazer um percurso que a gente não conseguiu se apresentar, né, mas eu fico, porque um pouco, tem bastante pessoas aí, né, pessoas talvez de diversas áreas, de diversos campos de atuação, mas eu queria começar de um ponto que a Silvane terminou, né, a universidade, peraí, está carregando aqui o meu computador, dizendo que não sei por quê, eu vou precisar... Fê, 1 minuto, eu já volto. 2 segundos. Bem, para o computador não morrer, né? Primeira coisa, acho que a gente precisa pensar isso, né? Esses processos dos quais a gente vai passando, né, sobre a nossa formação, ela vem de muitos lugares, né? Mas por que será que a gente, de uma maneira, dá tanta centralidade, né? Claro, tem a ver com poder, né? Tem a ver com os espaços de poder, como Silvane terminou a fala, para as nossas formações acadêmicas, como se elas fossem a formação definidora da nossa vida. Aliás, a depender do modo, pode ser sim. Eu acho que um projeto como o NEAB e outros projetos de resistência dentro da universidade, eles podem sim ser espaços de potência, espaços de rasura, espaços radicais de descolonização. Mas eles são, em geral, eles são exceção, né? Em geral, eles são exceção. Eu vou começar, então, falando o seguinte: eu não consigo partilhar os meus slides. Agora, talvez eu consiga fazer uma coisa que é partilhar, conforme eu for falando, as imagens dos percursos. Mas eu queria antes, que aí eu consigo entrar no meu Facebook, talvez, eu não sei se eu consigo partilhar a página do meu Facebook. E aí eu também vou aqui, como a Silvane, pedir ajuda aos universitários. Aqui, no apresentar agora. Você tem um apresentar agora que tem uma seta para cima. Sim. Aí você pode compartilhar a tela. Ok. Eu vou primeiro fazer um convite, né? O convite que eu faço, estou fazendo para vocês, eu pesquiso sobre os quilombos no Rio de Janeiro desde 2007. Eu pesquiso, não, eu ando e escuto pelos quilombos desde 2007. E nessa pesquisa, né, e nessa andança, primeiro, por que eu fui estudar os quilombos do Rio de Janeiro? Eu sou do interior do Rio de Janeiro, estou em São Paulo, mas eu nasci em Vassouras, uma cidade no interior do Rio de Janeiro, uma cidade que, do período da escravidão, uma cidade importantíssima para o fluxo de café, uma cidade cafeira escravagista, né? Os meus descendentes, os meus parentes, né, todos são dessa cidade, e eu ficava extremamente... Tinha uma questão minha pessoal, que era o fato dos meus avós, tanto maternos quanto paternos,
como os meus pais, terem sido camponeses em algum momento, né, terem uma experiência camponesa, terem práticas camponesas, em algum momento, sobretudo meu avô, não tem mais terra, vai trabalhar como caseiro na casa das pessoas, e mesmo depois, quando ele se aposenta, minha mãe vai levar ele para a nossa casa, ele continua fazendo a hortinha na casa dele, ali na nossa casa, espremido no quintal. E meu avô tocava uma música dentro de casa, chamada Calango, e a gente ouvia aquela música, e todo mundo, né, pretos, minha mãe é mãe de santo, né, minha mãe é mãe de santo, o meu avô paterno era pai de santo, então, assim, vem de uma família, tanto do ponto de vista da produção, né, material, camponesa, quanto também da espiritualidade, muito ligada a essas tradições. Mas o conhecimento sobre essas narrativas, a gente já sabe, nos é negado. E aí, em 2007, uma amiga minha me convida para ir numa festa de um quilombo, aí que eu vou partilhar, vou tentar compartilhar aqui. Eu vou para o meu Facebook. Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo? A gente tá vendo a tela do Google Meet. Você prefere que eu projete? É só para você me falar em que lugar que está seu Facebook. Eu já estou com o seu Face aberto. Você já está? Então, eu postei hoje, inclusive para selecionar as fotos, é um álbum dos quilombos que eu postei hoje. Para você não está conseguindo, porque no meu está aqui, interromper, mas para você não consegue ver. Não. Não, então, acho que é melhor você fazer isso, então, para mim, por favor. Tá. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e voltar. Quer dizer... não foi possível compartilhar a tela. É isso que escreveu aqui. Mas, enfim, voltando aí, né, a história. Você consegue ver, Mariléia? Consigo agora. Voltando à história. Então, eu sei que vocês estão nos ouvindo, e essa busca, né, por essa vontade de saber quem nós somos, saber as nossas origens, nossas raízes, me levou até os quilombos. Me levaram a partir de 2007. Em 2007, no mestrado, eu trabalhei especificamente com uma comunidade só, no Rio de Janeiro, que era a comunidade São José da Serra. Eu não tô vendo a tela. Você não está vendo também, né? Vou tentar mais uma vez. Eu também não sei, por algum motivo, também não consegui nem mesmo... Mas eu vou tentar uma outra. Vamos ver aqui, uma janela. Às vezes numa janela, talvez. E agora? Eu estou tentando compartilhar. Vê se agora aparece. Vocês conseguem ver? Acho que tá carregando, mas não vai. As pessoas estão vendo? Só eu que não vejo. Eu não estou vendo. Olha, então ótimo. Então, Danilo, eu não estou vendo. Às vezes demora um pouco, Mari, dependendo da sua conexão ou do seu computador, daqui um pouco abre para você. Eu não estou vendo absolutamente nada. E o meu computador, hoje, ele resolveu estar mais lento ainda. A gente está vendo o quilombo de Maria Joaquina. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir as mesmas fotos, ok? Que aí eu tenho, como eu tenho o meu Facebook aberto também, eu vejo as mesmas fotos, pelo menos eu... Vamos começar do começo, que acho que a primeira foto... Vamos na primeira foto, que é Quilombo São José da Serra. Pode ser?
Estou chegando lá. Tá bom. Mas, enfim, voltando, então, eu comecei nos quilombos por isso. Eu precisava, de uma certa forma, me reconciliar com o meu passado. E isso é muito importante, porque quando a gente está no processo acadêmico, esse processo de europeizante, eles vão dizer para a gente que a subjetividade, os afetos, isso atrapalha a pesquisa. Bem, isso não tem nada a ver com a nossa história, né? A nossa história é outra. Eu comecei, não era muito consciente, mas eu comecei os quilombos em 2007, nessa dimensão. Bem, em 2000, para o doutorado, já em 2007, começou a me aparecer uma situação que é uma situação que a Silvânia já relatou aqui. Eu trabalhei numa pesquisa chamada Cozinha dos Quilombos no Rio de Janeiro. Então, só um pouquinho antes, deixa eu situar a diferença entre os quilombos, todos nós sabemos, né, eles estão espalhados pelo Brasil, mas eles também têm especificidades, de acordo com a história, e sobretudo de acordo com a história de apropriação das terras locais. No estado do Rio de Janeiro, desde a ditadura militar, há um processo em curso e que se acirra, que é um processo que a gente chama de desagriculturalização. O que é esse processo de desagriculturalização? As terras do Rio de Janeiro cada vez mais foram pensadas muito menos para agricultura, muito menos para agricultura familiar e muito mais terras pensadas para os serviços, para o turismo. Então, a expropriação, né, os grandes... os Golias dos quais os quilombolas no Rio de Janeiro vão lutar são os empreendimentos imobiliários, empreendimentos turísticos. E, diferentemente de São Paulo, como a Silvane falou, né, que eles estão concentrados mais aqui no Vale da Ribeira, no Rio de Janeiro, daqui a pouco eu vou mostrar as fotos, tem quilombo espalhado pelo estado inteiro, e muitos quilombos que a gente chama de quilombos urbanos, né? Então, tem os quilombos já no interior, mais no sul do estado, mas também tem os quilombos urbanos. Então, essa primeira foto aí, que é eu conversando com a Luciene, no quilombo de São José da Serra, isso não foi a minha primeira chegada lá, mas o quilombo de São José da Serra é um quilombo que fica no interior do Rio de Janeiro. Você passa a próxima, por favor, Danilo? Que é o subir uma escada, como eu vou ter que descrever a imagem, né, para ver se vocês estão vendo a mesma coisa que eu, vocês me avisem. Esse daí é o quilombo do Sacopã. Quilombo do Sacopã fica na Lagoa Rodrigo de Freitas, é isso mesmo. Lagoa Rodrigo de Freitas é o metro quadrado mais caro da cidade do Rio de Janeiro. É um quilombo urbano, cujos quilombolas lutam, obviamente, contra os empreendimentos imobiliários. Então, veja, esse de novo no quilombo de São José da Serra, que é um quilombo que fica numa área mais rural, essa é uma casa, né, típica do quilombo. Próximo slide, que tem uma casa, Danilo, por favor. O próximo slide... Eu não estou conseguindo passar... as fotos passam aqui, mas elas não estão sendo projetadas para vocês. Então, olha só, é melhor a gente, então, né, depois eu tento baixar ou fazer qualquer coisa, porque eu tenho essas fotos no meu computador, mas o meu computador ele não consegue carregar nem o meu pendrive, ele não está carregando nem o meu pendrive, nem as fotos. Bem, eu vou voltar então para a gente focar na fala. Bem, então, só pensando. No Rio de Janeiro, você vai ter um quilombo urbano, isso mesmo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, o metro quadrado mais caro, talvez, do Brasil, em meio aos arranha-céus, está lá o quilombo do Sacopã. Você vai ter o quilombo também de Mariaconga, que também é um quilombo urbano. Quer dizer, os quilombos que se constituíram
À beira do mar, né, próximo ao mar, como o Quilombo do Bracuí, o Quilombo do Campinho de Independência, do Quilombo do Bracuí, Angra dos Reis, Campinho de Independência, em Cabo Frio, para dizer o seguinte: no Rio de Janeiro você tem quilombos espalhados por todo o estado. E aí, por todo o estado e por toda uma vegetação, né? Então, você tem um estado que vai ter uma vegetação desde serra, então vai ter quilombo na serra, uma vegetação, as áreas litorâneas vão ter quilombos nas áreas litorâneas, nas áreas mais urbanas também, né? Até porque o Rio de Janeiro no final da escravidão, a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade eminentemente africana, né, africana e com muitas pessoas escravizadas, então vai ter essa configuração. Então, para dizer o seguinte, os embates no Rio de Janeiro muito pela especulação imobiliária, pela indústria turística, pessoas que, né, os globais que privatizam parte, por exemplo, de uma área de praia, como Angra dos Reis, por exemplo, e impede que os quilombolas, os ribeirinhos, a população indígena continue a viver da sua pesca de subsistência, por exemplo. Isso é um aspecto. Um outro aspecto, que acho que eu estou só um pouco para situar, né, em termos de construção histórica, é que na medida em que os quilombolas do Rio de Janeiro foram sendo cada vez... a atividade agrícola foi, de uma certa forma, perdendo a força para outras atividades, sobretudo no campo do direito quilombola, quando na década de 90 é instituído o direito quilombola, e o foco do direito quilombola, num primeiro momento, botou foco na valorização cultural. O foco na valorização cultural, como a Silvane já colocou aí muito bem, ela produziu, de certa forma, claro, o capital que você tem é o capital cultural, é o jongo, ou é uma prática cultural, e o Estado está dizendo que para reconhecer o seu direito, você precisa performatizar uma determinada prática, isso aconteceu, e de uma certa forma. Mas veja bem, qual é a grande questão, né, que a gente coloca ali? Esse cenário, essas condições históricas, que na tese eu estou chamando de condições históricas, não, que são um processo de desagriculturalização e cada vez mais as pessoas quilombolas não tendo espaço para a agricultura. Um Estado que vai valorizar os serviços, um modelo de direito quilombola que nasce pela valorização cultural, e, ao mesmo tempo, um processo imenso de precarização. Não há escola dentro dos quilombos, não há postos de saúde, um processo de precarização do ponto de vista das políticas públicas. Então, assim, um déficit de políticas públicas. Aí eu vinha, só para retomar, então, o caminho da tese, eu vinha do mestrado com essa dimensão. Mas eu também vinha do mestrado lendo os relatórios de identificação antropológica das comunidades do estado do Rio de Janeiro. Quando eu li os relatórios de identificação antropológica, são os documentos que são produzidos, em geral, por antropólogos, no Rio de Janeiro, na década de 90, também por historiadores, que, de certa forma, é um dos documentos para poder a comunidade começar o seu processo ali de certificação, né? Identificação e certificação. E quando eu começo a ler esse conjunto, e aí eu comecei a ler, primeiro eu comecei a ler, na época, na tese, eram 29 comunidades certificadas pela Fundação Palmares
como quilombolas, hoje já passa de 30, 33, se não me falha a memória. Quando eu comecei a ler os documentos, uma coisa me saltava aos olhos, que era o seguinte: tinha sempre como uma informante desse antropólogo, desse historiador, um informante para produzir essa história, uma mulher. Era sempre uma mulher como uma guardiã dessa memória. E é isso que a Silvânia já disse. Mas a gente estava vindo na década, né, de 80 e 90, com a historiografia sobre os quilombos, uma historiografia que focava muito, sempre focou na presença masculina, né, no modelo de quilombo, que a gente pode dizer que é um quilombo masculino, viril, guerreiro. E aí, tudo isso, eu estou falando aqui das questões que começaram a me levantar, né? Eu comecei a ver aquilo, e não só isso, além disso, também andando pelas comunidades, eu identificava exatamente isso que a Silvânia falou. Olha, a legitimidade política das mulheres nas comunidades quilombolas, a força delas, a expressão política, de uma certa forma, não estava retratada na historiografia. A historiografia sobre os quilombos. E não apenas sobre os quilombos mais recentes, mas mesmo as pesquisas ali no início da década de 90, 2000, no Rio de Janeiro, quando falavam dos quilombos, traziam sempre o foco das lideranças masculinas, né? Marilé, Olá. você consegue ver? Não, eu não consigo. Mas você consegue ver e passar? Então, eu consegui pegar as fotos e colocar no PowerPoint, só que elas estão sem legenda. Ah, eu falo. Mas Ela eu não tá, estou vendo. Eu não enxergo. a primeira foto você está sentada, tem você está sentado, acho que num banco de bambu, é isso? Tem uma Ah, tá. Se criança no colo. elas estão na ordem lá do Não, Facebook? não, Estão? não. Então, se elas estão na ordem, eu digo fácil. Então, eu acho que vamos então fazer a gente deixa essa imagem, porque essa imagem é uma imagem deu no Quilombo de São José da Serra. Bem, para dizer o seguinte, eu comecei a ler os relatórios, não só li, e por conta também de uma pesquisa chamada Cozinha dos Quilombos, eu percorri, na época, os 29 quilombos do estado do Rio de Janeiro, na época, essa pesquisa. Era uma pesquisa chamada Cozinha dos Quilombos, e a ideia era de você ouvir essa relação entre território, afeto e as receitas, ouvir de que maneira as receitas ali, né, como, né, um patrimônio, né, das comunidades. E quando eu começo a caminhar, né, por essas comunidades, eu começo a entrar em choque com uma questão. A questão era, de uma certa forma, a luta quilombola contemporânea, as mulheres se tornavam uns símbolos dessa luta. As mulheres, nos quilombos, né, nos quilombos, nas comunidades quilombolas contemporâneas, elas começavam a se tornar símbolos dessa luta. E o que eu chamo na minha tese de um acontecimento. E aí, quando eu começo a ouvir essas lideranças, não aparece Zumbi, não aparece Gangazumba, aparece Dandara, a Cotirene. Algumas delas se diziam, porque nós somos herdeiras da Cotirene. A emergência, não que, veja bem, elas sempre estiveram ali na luta, como bem colocou a Beatriz Nascimento, né, que a Beatriz diz, eu estou preocupada com o quilombo em tempos de paz. Elas sempre tiveram ali nos quilombos, né, desde de variados tempos, nos quilombos em tempo de paz, na manutenção da vida,
né, na manutenção dos modos de vida, seja pelas práticas religiosas, pela cura, pelo conhecimento das ervas, pelas práticas de serem parteiras, enfim, sempre tiveram ali, né, na manutenção da vida. Mas o que eu digo, que é uma hipótese da minha tese, é que a partir da década de 90, eu digo isso para o estado do Rio de Janeiro, olhando os relatórios de identificação antropológicos, as mulheres começam a se transformar num símbolo de luta. E aí, que luta é essa? Uma luta antirracista. O racismo, ele se transforma o tempo inteiro. Ele se transforma o tempo inteiro e para cada lugar e para cada situação ele usa uma tecnologia diferente, uma tecnologia de morte. E aí, na minha tese, a hipótese era que, a partir da década de 90, as mulheres emergem como os símbolos da luta quilombola. Bem, gente, eu não sei, não estou vendo as pessoas aqui, a gente não consigo ver os rostos, mas se forem muito novinhos, não vão saber. Até a década de 90, falar de quilombo era falar dos atos heróicos masculinos e ponto. E ponto. Não tinha Dandara, não tinha Cotirene. Não. E aí eu estou dizendo, eu percebo é que a emergência das comunidades quilombolas contemporâneas pelo direito em torno da terra, a partir da década, final de 80 e início de 90, também recoloca as mulheres quilombolas na luta da própria terra. Porque é nesse contato das mulheres com os pesquisadores, com os historiadores, com uma produção de historiografia, uma produção de memória, e aí não são apenas os quilombos, dos quais a gente vai dizer que são eminentemente constituídos lá na sua história primeira, como mulheres, por exemplo, como o quilombo do Campinho de Independência, que tem na sua constituição a história de três ex-mulheres escravizadas na fazenda que receberam como doação da terra, e no quilombo do Campinho de Independência, as pessoas vão falando, olha, nós somos da linhagem dessa mulher, daquela mulher, no quilombo eles se identificam pela linhagem feminina. Não apenas isso, mas também nos quilombos em que, aparentemente, a figura masculina era a figura mais famosa, como, por exemplo, ou mais evidente, como no quilombo de São José da Serra, né, que tem as figuras masculinas importantíssimas, como o Manuel Seabra, o Toninho Canecão. Mas aí tem uma outra questão, que daqui a pouco também as pessoas começam a me perguntar, mas que processo histórico é esse? Que emergência é essa? E aí eu penso, uma outra coisa, é que a emergência das mulheres, das comunidades quilombolas, está convergindo com outro processo, que é o processo de feminização da cultura. Olha, feminização não é igual a dizer que é mulher. Né? É um processo de valorização das práticas femininas. Práticas em torno do cuidado, práticas em torno da alimentação, práticas em torno da cultura. E aí não significa dizer que são apenas as mulheres. Homens também, e lideranças também, que eu fui encontrando lideranças que também articulavam essas mesmas preocupações. E aí, Danilo, eu não consigo ver os slides. Então... Marilé, a gente está... Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. O pessoal, eu confirmei aqui no chat, o pessoal está enxergando. Agora a gente está numa foto que tem umas crianças, mas elas não estão jogando futebol, mas estão num campo. Ah, tá. O que a gente pode fazer, talvez para ficar melhor, eu termino de falar e depois eu falo das fotos para dizer de onde são. O que você acha? Porque é ruim também ficar vendo fotos sem saber muito de onde é, não é? Não é? Tá ótimo.
Combinado. Eu acho que não é melhor assim? Então, e porque vai ser importante, depois a gente pode, talvez fique ruim, mas, então, para dizer o seguinte, eu comecei, aí tinha outras questões, porque a gente fazer pesquisa é você ir, na verdade, ouvindo as pessoas, mas também ir formulando quais são as transformações, as continuidades e descontinuidades, né? Quais são as transformações, quais são as continuidades, quais são as descontinuidades? Havia uma novidade, e aí a novidade que eu defendo é que a emergência das comunidades, a visibilidade da comunidade remanescente de Quilombo a partir da década de 90, ela também traz a visibilidade das mulheres quilombolas, por conta do próprio processo de feminização da cultura. Aí tem a ver com outro aspecto, que é o próprio os feminismos. Quer dizer, não que as mulheres quilombolas são feministas e se digam feministas, mas do ponto de vista da cultura, o que o feminismo fez? É valorização, né, do ponto de vista da cultura, do que é o feminino. Mas isso para pensar no modelo de história europeizante. Porque num modelo, num outro modelo, que eu gosto de contrapor, que é o modelo das narrativas griots, acho que eu estou hoje tentando contrapor. Existe um modelo de história, que é o modelo que a gente aprende no curso de história, estou falando aqui para quem é historiador, o modelo das teorias, modelos teóricos que são europeizantes, né? Em geral, França e Inglaterra. E tem método de história oral, método para ouvir. E tem um modelo de história que eu estou defendendo agora, que nós somos herdeiros, né, das tradições indígenas e griots, mas que somos tradições das tradições indígenas e griots, mas que intelectuais como Beatriz do Nascimento também nos deixou registrado como epistemologia. Como epistemologia. Então, o modelo de história, que é o modelo da narrativa oral, o modelo de história que leva em consideração a intuição, a religiosidade, o corpo, isso é nosso. A gente nem precisava ter lido Deleuze e Foucault para nada disso. Estou dizendo isso porque tem esses referenciais também na minha tese. Né? Em termos de teoria, eu trabalhei com os feminismos negros, interseccionais, trabalhei com uma que eu chamo de filosofia da diferença, com Foucault, com Deleuze, com Achille Mbembe. Por quê? Porque essa emergência histórica, né? Essa emergência histórica. Então, aí eu tinha uma questão. Falei do acontecimento. A pergunta é: que novidades essas práticas femininas estão colocando na luta política? Que novidades elas trazem para o campo da política? E não é do campo da política, do campo da política. Que modos são esses de fazer política? E aí, já para mim, quando eu começava a ouvir as pessoas e ouvindo as narrativas, e muitas narrativas são narrativas de trauma, de dor, era uma política que passava pelo corpo. A pessoa não vai se enganjar na luta quilombola só porque ela nasceu num território, ou só porque ela sabe que o avô dela era descendente escravo. Não é só por isso. Passa por uma experiência que aí na tese eu chamei de território de afetos. Na escuta, nas escutas, e só para dizer, na pesquisa anterior eu tinha visitado 29 quilômetros, mas para a tese eu foquei em 6 experiências, né? Tinha que focar, e aí eu foquei em 6 experiências, né? Botando foco nas experiências no quilombo Campinho da Independência, com a Laura, que fica no Paraty, Bracuí, Marilda de Souza e Fabiana, Marilda com as narrativas orais, Fabiana com a escola quilombola, em São José da Serra Valença com a Terezinha,
em Petrópolis com a Denise, e eu foquei nessas histórias, não porque, de certa forma, elas representavam emblematicamente uma política que se faz por essa ficção. Denise vai me contar. Olha, eu fui nascida e criada aqui no Quilombo, mas veio uma enchente, ela mora no Quilombo de Petrópolis. Veio uma enchente em Petrópolis e eu vi o meu marido e o meu filho serem levados pela lama. E aí eu me dei conta, eu ia perder o meu filho e meu marido, e eu me dei conta, por que a gente vive aqui, nesse espaço no Quilombo, e a gente vive nessa precariedade? É uma afecção, é uma coisa que passa pelo corpo, que mobiliza essa luta. Então, o que eu chamei na tese de território de afetos, território aqui não é apenas o território físico, mas no rastro da Beatriz Nascimento, é o corpo também como um território existencial. E também o território que se vive, ele também não é físico. Ele é o território da onde exatamente estão as memórias da comunidade. Marilda dizia, quando fazem alguma coisa, quando vem aqui, né, no meu quilombo, e arrastam uma cerca, ou invadem, é como se afetasse o meu próprio corpo. Então, essa conexão entre o território e o próprio corpo. Então, o território de afetos. E o que é afeto? Afeto não é da ordem dos sentimentos, né? A gente costuma se confundir um pouco a palavra afeto com sentimento. Sentimento é um nome que a gente dá para aquilo que atravessa os nossos corpos, que socialmente a gente define para aquilo que atravessa os nossos corpos. Quando uma pessoa tem a sua casa arrastada pela lama, o corpo dela é afetado de alguma maneira, que a mobiliza de alguma maneira para o engajamento numa luta. Quando uma pessoa é privada, violentada, humilhada, constantemente não conseguir estudar, porque no Quilombo não tem escola, e se sente humilhada por isso, essas afecções, como Laura aconteceu no Quilombo do Campinho de Independência, quando adulta, organiza uma luta política. E por que eu estou dizendo isso? Então, o território de afetos não diz respeito nem da identidade jurídica quilombola, nem muito menos do fato de alguém ter nascido no território. Porque essas lutas que eu fui acompanhando das mulheres quilombolas, no Rio de Janeiro, sobretudo, não posso generalizar, mas no Rio de Janeiro como é que a gente constrói, como é que a gente não deixa a comunidade ser destruída pelo tráfico, olha, por exemplo, a comunidade de Maria Conga, que fica em Magé, é uma comunidade quilombola que vive assombrada pela guerra entre o tráfico e a milícia. Como é que a gente não deixa, por exemplo, que a precarização e a necessidade de trabalho empurram cada vez mais os nossos jovens para o subemprego, e os nossos jovens vão perdendo conexão com os modos de vida quilombola, com a terra? Como que a gente faz? Aí lá, a Terezinha no Quilombo de São José da Serra, é sacerdotisa do terreiro, com a chegada maciça das igrejas pentecostais e neopentecostais nos quilombos, e aí tem várias lideranças quilombolas que são evangélicas e antirracistas e que são críticas ao racismo religioso, mas também não podemos deixar de negar que também aqui, num quilombo, por exemplo, como São José da Serra, que toda a organização é feita em torno da religiosidade da Umbanda, em que a sacerdotisa Terezinha, ela é uma importante liderança espiritual e na comunidade, e de linhagem feminina, que a chegada, por exemplo, de igrejas evangélicas naquela comunidade não vai desorganizar e desestruturar. Então, o que eu estou dizendo com isso tudo? Essas lideranças, elas estão, de certa forma,
atentas, elas estão sob condições históricas de uma forma de governar racista, onde tem um déficit de políticas públicas, a necropolítica, né, a morte sobre seus corpos e a perseguição, né, sobre seus corpos, uma exotização das suas práticas e uma romantização que, de certa forma, desvaloriza, esvazia os valores. É sobre essas condições. E, ao mesmo tempo, veja só, ao mesmo tempo, com a missão de transmissão de uma experiência, transmissão de um modo de vida que se dá pela religiosidade, que se dá pela transmissão oral, que se dá pelo conhecimento das ervas medicinais, que se dá modos de vida radicalmente antirracistas e radicalmente anticapitalistas. Então, a luta nos quilombos, eu vou falar do Rio de Janeiro, que é o que eu conheço, ele se dá nesses enfrentamentos. Por isso, eu pensei muito que é uma luta em que como fazer que esses valores, de certa forma, valores, práticas, não se percam e não enfraqueçam ainda mais as próprias comunidades. E uma vez o grupo enfraquecido, é muito mais fácil, né? Os processos de dominação. E, de qualquer maneira, o que nós vivemos contemporaneamente é um estado de exceção, um estado de morte e perseguição, né, aos indígenas, aos quilombolas. Danilo, me avisa aqui o meu tempo, porque já que tem as imagens... Eu dei uns descontos por conta dos contratempos que a gente teve, né? Aí você ainda tem uns 5 minutinhos, tudo bem? Sim, então já que a gente tem 5 minutinhos, eu ia ler, mas eu quero mostrar, eu quero falar das imagens. A gente começando lá das primeiras, eu quero falar das imagens bem. Porque essas imagens são imagens de encontros, né? Eu aí no Quilombo de São José da Serra, conversando com a Luciliene, que é uma liderança quilombola do Quilombo de São José da Serra, Valença, no sul do Rio de Janeiro, uma liderança atenta e preocupada com a escola, com a transmissão da experiência por meio da escola, uma escola que seja antirracista, uma escola que não desvirtue, né, os valores, né? Próxima, por favor. Passou? Bem, como eu disse, a próxima, eu vou até passar um pouco, próxima mais uma, que vai aparecer uma casa. Tá me ouvindo, Marilé? Eu te ouço. Tá. Essa é uma casa do Quilombo de São José da Serra, que é um quilombo, como eu disse, que é um quilombo numa área mais rural, mas é só para dizer para vocês que é praticamente uma exceção dentro dos quilombos do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, grande parte dos quilombos estão em áreas urbanas ou na beira das estradas. Então, próximo, por favor. Agora você está no Quilombo de São José da Serra, em Valença, que é o campo. Isso, de novo, né? Gente, só para dizer, o nome dessa serra, o Quilombo de São José da Serra, o nome é Serra da Beleza. É de uma beleza estupenda mesmo chegar nesse quilombo, e aí as crianças jogando bola e brincando aí. A festa de São José da Serra, no Quilombo de São José, em Valença, é uma festa que no início dos anos 2000, costumava reunir, o Quilombo ficou famoso por reunir em torno de quase 2.000 pessoas. E por quê, gente? Lembra que eu disse que no Rio de Janeiro, cada vez mais a agricultura deixa de ter importância e as práticas culturais? O Quilombo de São José da Serra foi um quilombo que, de certa forma, articulou as suas práticas culturais como uma maneira de sobrevivência. O jongo se tornou central na luta pela terra e na luta pelo reconhecimento. Pode passar, por favor? Agora é a Terezinha.
Isso, sou eu com a Terezinha. Terezinha do Quilombo também de São José da Serra. Ela é a sacerdotisa do terreiro, o terreiro de Umbanda, que passa de geração em geração, e eu tive a oportunidade de acompanhar algumas sessões de terreiro, da festa, e a maneira como o Quilombo de São José da Serra se organiza em torno das festas. Aí vocês vão dizer, mas não é assim em todos os quilombos do Rio de Janeiro? Não. O Rio de Janeiro, hoje, é o estado em que as religiões de matriz pentecostais e neopentecostais são as que mais crescem no mundo, no estado. De um modo geral, o quilombo de São José da Serra, ele é uma exceção, ele é o único quilombo, estou falando, o único quilombo do estado do Rio de Janeiro em que não há uma igreja evangélica no quilombo e que a única... eu não estou dizendo que seja que é problema que exista, eu tô querendo marcar uma condição histórica, né? Até porque também a gente vai entender também por que as igrejas pentecostais chegam, não é neopentecostal, é pentecostal, é Assembleia de Deus, as igrejas que têm um trabalho mais social. É justamente quando você tem, né, uma crise, né, tem crise econômica e uma certa retirada das igrejas, da igreja católica mais progressistas, comunidades eclesiais de base, dessas comunidades. Então, Terezinha, pode passar o próximo, por favor? Terezinha é essa sacerdotisa que diz assim, olha, eu dialogo com todo mundo, mas ela diz assim de uma maneira muito sábia, ó, mas religião demais num lugar pequeno confunde. É porque no Quilombo São José da Serra, a transmissão da experiência da convivência se dá muito pela tradição religiosa. Por favor, próximo, por favor. Agora no quilombo da Tapera, Petrópolis, com a Denise e a Eva. Então, aí o Quilombo da Tapera, né? O Quilombo da Tapera fica em Petrópolis, região serrana. Olha, eu saí do sul do estado e fui para a região da Serra. Quilombo da Tapera foi a história da Denise, que, se não me engano, em 2000... Gente, até 2011 não tinha luz elétrica no Quilombo, e as chuvas que vão destruir e causar grandes questões na cidade de Petrópolis, levam a casa de várias, destrói a casa de vários moradores do Quilombo, e é nesse momento que a Denise e o companheiro dela, o Cassiano, eles, de certa forma, começam a se articular, eles já estão ali, né, os seus ancestrais naquele lugar, mas se articular em torno do direito. Foi no Quilombo da Tapera que eu ouvi a Denise dizer que quando ela pensava em quilombo, como a Silvane falou muito bem aí, quilombo pode ser muitas coisas, ela achava que quilombo, a comunidade ia ser quase reescravizada. Eles não entendiam que ser quilombo era ser um sujeito de direito. Bem, não preciso dizer que um lugar como esse maravilhoso tem muita... Você imagina o que a indústria hoteleira não quer fazer com essa comunidade? Querem expulsá-los de lá para construir resort. Então, essa é a luta dessa comunidade, né? E, diga-se de passagem, para a entrada desse quilombo tem uma cancela, que é um condomínio de classe média, em que grande parte dos quilombolas trabalham nesse quilombo, nesse condomínio. Próximo, por favor. Agora é no quilombo de Santana. No quilombo de Santana só está uma imagem da igreja, não é? Da capela? Isso. Então, a gente pode... Então, nessa imagem da capela, Quilombo de Santana, que fica também no sul do estado, vamos passar um pouco, porque eu queria falar um pouco mais das pessoas. Fica no sul do estado do Rio também. Um quilombo que sofreu muito preconceito, viu, na década de 90, porque como grande parte dos quilombolas de Santana são evangélicos, e de certa forma a prática do jongo já não estava mais tão presente no cotidiano, eles foram desqualificados
como não sendo quilombolas porque não praticavam o jongo. E aí volta a questão do racismo. Veja, o racismo, qual é a grande questão? Né? As condições materiais de existência dessas pessoas não importa, né? O que importa é que eles performatizem, de certa forma, o jongo. E, diga-se de passagem, se de certa forma o jongo precisou ser recuperado de alguma maneira, as práticas de agricultura, de narrativas, os modos, estavam lá todos presentes. Não é porque uma comunidade evangélica, assembleia, né, passa a partir da década de 80, muitas pessoas se convertem, ela deixa de ter, né, as suas práticas também pretas e negras. Pode passar, por favor. Tá com a Terezinha agora. Pode passar, porque como eu já falei da Terezinha. Tem uma foto agora que tá o pessoal no trator. Bem, aí é o quilombo, no quilombo da Boa Esperança, gente. O quilombo da Boa Esperança é também um quilombo em que é um quilombo também com uma força feminina muito grande e que no Rio de Janeiro, ele quase é uma exceção do ponto de vista da produção agrícola. Porque, como eu disse para vocês, né, as terras da produção agrícola é um quilombo que ainda consegue ter uma agricultura de subsistência e consegue manter as suas práticas agrícolas. Pode passar, por favor? Agora a gente está te vendo. Você Entre já duas me viu. mulheres. No quilombo também da Boa Esperança, em Areal. E aí, de novo, a próxima imagem é eu numa janela olhando, né? Isso. Seria até bom. Eu e Denise no quilombo da Tapera. Hoje a gente até falou sobre isso, né? Olhando para o futuro, né? Mas né, não imaginava que meus vi. Pode passar, por favor, o próximo? Agora com a Marilda. A Marilda, quilombo do Bracuí, Angra dos Reis, gente. Aí, cada quilombo é uma história diferente. Angra dos Reis, esse quilombo do Bracuí, ele foi constituído na época do tráfico ilegal. Quando o tráfico era ilegal, haviam portos clandestinos de desembarque de escravos. Então, o quilombo do Bracuí, grande parte dele, né, ele é constituído nesse período de desembarque ali, que a proibição do tráfico é a partir de 1832 ou 31, não lembro muito bem agora, 32 ou 31, e Marilda, que é Marilda? Marilda é uma griot, é uma historiadora que conhece a história da comunidade, e ela é uma griot porque ela produz jornal para a comunidade, para contar a história da própria comunidade. Foi ela que me disse que quando alguma coisa acontece no território, é como se acontecesse com o próprio corpo dela. É uma intelectual quilombola, muito significante, muito importante. E tem várias, vocês colocam aí Marilda de Souza, depois eu posso mandar as referências, tem vários vídeos dela falando, entrevistas. Próximo. Próximo, se eu deitada, não interessa. Agora é a Dona Nair. Dona Nair também, no quilombo, eu gosto dessa foto, sabe por quê? Eu no quilombo de Santana, Dona Nair me olhando ressabiada, né? Porque tá pensando o quê? Chega aqui, moça, que é isso? E eu gosto muito dessa foto porque são os modos também de aproximação. Quando você chega e vai conversar com as pessoas, elas te prestam atenção, no que você está dizendo, nas suas intenções, nos seus gestos, tudo isso é lido, né? E Dona Nair,
é uma importante liderança do Quilombo de Santana, parteira, benzedeira, conhecedora das ervas, do Quilombo de Santana, como eu disse, que é um quilombo hoje com muitas pessoas evangélicas, mas as práticas da agricultura, esse desejo, né, de plantar, pelo menos, né, ela dizia, né, que ela gostaria de, antes de morrer, ela gostaria de poder ter garantido de que ela ia ter um pedacinho da terra dela para plantar. Próximo, por favor. É o zumbi, né? Isso, é só para mostrar, gente, isso daí, o zumbi chegando no Quilombo da Pedra do Sal. Quilombo da Pedra do Sal fica na área da Gamboa, no Rio de Janeiro. Então, eu também para mostrar, olha, veja, estou falando para vocês, o Rio de Janeiro praticamente, porque eu saindo do quilombo, então tem essa imagem. É um quilombo urbano, né? Pode passar, por favor? Agora é você. Vamos, se você puder adiantar, e a gente ir logo porque eu sei que meu tempo já estourou, e a gente ir para a foto final, que é uma foto, que é a última foto que sou eu, que são as mulheres da CONAC, porque são muitas fotos. E aí, só para a gente poder adiantar, depois eu posso Cheguei partilhar com nela. você. Isso, Vamos para ela. Isso, vamos para a última, porque eu acho que é muita coisa, né, para a gente poder ver. A última foto é o seguinte, pensando nisso, né, nesse território de afetos, né, que são os deslocamentos afetivos que essas mulheres deram para as afecções do corpo, que passaram pela humilhação, pela dor, pelo desrespeito e transformaram em potência, e como que isso também está ligado a um processo histórico, não é por acaso que vai emergir no seio da CONAC um coletivo de mulheres. E um coletivo de mulheres, que eu gosto muito de pensar sobre ele, que a partir, que quando acontece o golpe parlamentar, né, e a CEPIR deixa de existir, já havia em curso um projeto de levar para as comunidades quilombolas acho que as próprias lideranças quilombolas, indo nas comunidades quilombolas, partilhando saberes sobre a violência, que a violência não se dá apenas, né, se dá também pelo capital, mas as violências de gênero também, que são, às vezes, silenciadas dentro das próprias comunidades. Então, cria-se o Coletivo das Mulheres Quilombolas, e desde 2015, elas começam a ir em várias comunidades de todo o Brasil, começando pelo Quilombo... daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Esqueci o nome do quilombo, que elas começam, e a última oficina começou em 2015, 2016, foi no quilombo Maria Joaquina, Cabo Frio. Essa foto é dessa oficina. E aí, nessa oficina, ouvindo as pessoas e ouvindo as práticas, me dei conta, dizendo o seguinte, essas mulheres não estão se identificando como feministas, mas eu estava vendo, usando, de certa forma, as abordagens feministas para olhar. E aí eu fiquei pensando o quanto que as mulheres, essas práticas, elas também rasuram um modelo de feminismo ocidental, europeu, fundado no patriarcado. Primeiro, essas práticas e essas oficinas que aconteciam, os homens eram sempre bem-vindos. E elas diziam, a nossa luta é comunitária. A gente não vai se transformar se a gente... né, os homens estavam sempre ali presentes. São práticas relacionais, né? É relacional. As questões são comunitárias e o foco é falar, sim, das violências, mas para ajudar a construir os elos comunitários. Não é um feminismo individualista, burguês, né? A Silvana já falou ali, né? Tensionado, até a própria noção de empoderamento é coletivo, mas o capitalismo também acaba, e o neoliberalismo acaba capturando os próprios
concepções. Não é esse cuidado de si individualista, é o cuidado do coletivo. Então, nessas oficinas, né, aí tem várias lideranças do Brasil inteiro, não estão apenas as lideranças do Rio de Janeiro. Se vocês podem ver, aqui no centro está a Benedita da Silva, Selma de Aulina, que é da CONAC, mas é do Espírito Santo, lideranças do Piauí, como Rosinha, Célia, Uia, também do Rio de Janeiro. Então, assim, aí nessa foto tem lideranças da CONAC do Brasil inteiro e que visitavam as comunidades. Eu digo que essas oficinas e essas práticas, elas nos ensinam sobre o que eu estou chamando de um devir quilomba, sobretudo nesse momento. A gente está falando de política, né? Território, afeto e política. Uma política que se faz, que é radicalmente, né? É antirracista, é antirracista porque é articulada com o questionamento do capitalismo, com os modos de vida do capitalismo. É preocupada num devir comunitário, na construção da comunidade. E se no século XXI a construção da comunidade passa por enfrentar o sexismo e o machismo, essas mulheres estão postas a fazer isso. Passa também pela luta diária, pela terra, passa pela reivindicação do reconhecimento e pela titulação das suas terras, mas passa, sobretudo, por um devir comunitário, pela construção da comunidade. Bem, já passei bastante, eu acho, aí, para não tornar vocês, né, cansados. Vou terminar por aqui. E eu vou fazer o seguinte também. Eu acho que talvez isso eu consiga colocar. Eu consigo colocar no chat o link da minha tese, né, já que eu não consegui colocar. Vou colocar o link aqui do repositório e vou colocar o e-mail também. Depois, quem quiser conversar, falar mais, eu coloquei no chat o link da tese, do repositório da tese. Depois vocês veem se vocês conseguem acessar, tá bom? E eu agradeço muitíssimo, né, a todos que estão aqui ouvindo e que a gente tem aí uns 5 minutinhos, né, para conversar ainda, né? 10 minutinhos. A gente que agradece, Marileia. Essas questões de internet sempre acontecem, a gente já está acostumado com a rede que cai, o computador que trava, sem problemas. A gente tem exatamente 15 minutos para o bate-papo, para as perguntas, porque a Iraneide já está falando no Instagram dos historiadores negros e depois sou eu. Ah, sim, é verdade. Tá? Aí eu já só vou pegar água e já dou seguimento aqui. Eu estou acompanhando aqui pelo celular as lives lá no Instagram. Para a Silvane, o Mafuz fez algumas perguntas que elas se casam, né? Ele pergunta sobre os artistas, se tinham artistas e como é que era o processo de criação delas, né, nas comunidades, em que medida você foi considerada do grupo, teve alguma ambiguidade na sua aceitação, e pediu para falar um pouco mais do trabalho de campo, como o seu trabalho voltou para elas. E aí também ele toca na questão da educação, né, das escolas, e toca um pouco, né, que é uma pergunta que eu gostaria de fazer, tanto para a Silvane como para a Marileia, né? Como é que foi essa questão de vocês estarem pesquisando e estarem defendendo as teses de vocês em meio a essa conjuntura política de eleição presidencial de 2018, né? Mas também eu sei que a Marileia ainda pegou um pouco ali de 2016, como é que se dá essa questão da produção em meio a essa conjuntura política, porque tem a ver com a pergunta do Mafuz sobre as ameaças do presidente atual. A Sandra faz uma pergunta para a Marileia, que é sobre... eu gostaria que você falasse mais sobre o conceito de território de afeto, na perspectiva que você discutiu. E o Mafuz
pede para você falar um pouco do conceito de desagriculturação. A princípio, são essas perguntas. Silvânia, começa? Eu acho que a gente não vai conseguir responder tudo isso em 10 minutos, infelizmente, né? Mas eu já coloquei aí a minha arroba do Instagram e também o endereço do e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo por lá para a gente continuar essa conversa, porque realmente a gente não vai ter tempo aqui. Danilo precisa finalizar para ir para os Historiadores Negros. Tá? A gente tem 10 minutos exatamente. Eu vou dizer que agradeço muito pelo convite e eu acho que tem algum microfone aberto aí que eu estou escutando o eco da minha voz. E agradeço o convite feito, agradeço a todos vocês que participaram, aos que mandaram questões. Tem uma questão ali que eu anotei que era sobre as igrejas evangélicas. A gente precisaria de um tempo para responder essa questão. Então, se você quiser entrar em contato comigo, acho que foi o Júlio César, né, dizendo qual foi a reação das comunidades quando as igrejas pentecostais chegaram. Você pode entrar em contato comigo, porque para a gente conversar sobre isso, Júlio César, precisaria da gente ter um pouquinho mais de tempo do que esses 5 minutos para cada uma falar. Mas eu agradeço a sua questão, essa é uma questão importante, eu trago ela na dissertação, coloquei aí o link da dissertação para vocês. Quando as comunidades aqui de São Paulo, todas elas tiveram muito apoio das igrejas católicas nos anos 80 para a criação ali das associações de moradores, e que é o primeiro processo para essas comunidades serem regulamentadas, né? Então, todas elas têm registro da participação de padres, de freiras nessa associação de moradores, e essa transformação ela vai vir com a década de 90 mesmo, final da década de 90, e aí é um processo de evangelização que ela vai acontecer não só nas comunidades quilombolas, né? Ela vai acontecer no país como um todo. E aí tem essa explicação de que as igrejas evangélicas elas vão estar linkadas com o capitalismo, principalmente as igrejas grandes nas cidades, mas mesmo as antigas, que vão ser essas que vão chegar nas comunidades, as pentecostais, né? Todas as comunidades que eu visitei, elas têm pelo menos uma congregação cristã e outras 3 denominações. Mas eu acho que a gente precisaria ter um tempo maior para conversar sobre isso, então eu peço para a Júlia César, está dizendo aí que é uma pena que a gente não possa conversar, mas você manda mensagem para mim, a gente pode continuar essa conversa num outro momento, tá bom? Porque realmente precisa de tempo para a gente conversar sobre as igrejas nas comunidades. Por Mafuz, eu tomo a liberdade de dizer que posso responder isso para ele também, essas questões todas que ele me colocou aqui. Eu posso responder diretamente para ele, mas a minha presença, o meu trabalho de campo nas comunidades foi bastante tranquilo, porque, como eu disse, foi um trabalho que começou por meio da elaboração do livro didático, que era um pedido das próprias comunidades e das próprias lideranças, né? Então, foi um trabalho de parceria, um trabalho em que eu fui para as comunidades e fiquei, e dormi nas casas e comi as comidas. Então, era uma proximidade muito grande, um contato muito grande, e sempre uma relação de muito respeito mútuo. Então, eu não tive nenhuma questão problemática com relação a isso, tanto que após o trabalho realizado, essas amizades continuaram e continuam até hoje, a gente faz muitas coisas juntos e juntas até hoje, né? Mas, devido ao avançado da hora, essa necessidade da gente encerrar, eu peço a todos vocês que enviaram questões que, de fato, entrem em contato comigo e eu me comprometo a responder a cada um de vocês. Agradeço bastante pelo interesse na pesquisa, no assunto, e a gente continua essa conversa por outros meios, ok? Obrigada, gente. Eu passo para a Marileia para ela também poder responder ou encerrar. Bem, na verdade, eu também vou me despedir. Eu vou, eu coloquei meu e-mail também. Na verdade, as questões são extremamente complexas mesmo, né? A gente condensa, né? Ou pelo menos a gente passa um panorama e uma ideia. E são complexas, né? É que, na verdade, a complexidade não é
das comunidades, né? A complexidade e o problema é do racismo, do capitalismo, né? Tudo isso que vai trazendo, vai impossibilitando a potencialização, né, daqueles modos de vida. Eu também agradeço todas as perguntas, também anotei aqui, as que vocês me fizeram, de fato não há como respondê-las, mas coloquei o link da tese, o e-mail, e adoro, se tem uma coisa que eu gosto muito, é de bater papo e conversar. Então, se quem desejar e quiser estender essa conversa também, eu estou dispostas aqui. E é isso. Como eu repito aqui que o Silvana colocou no chat, me escrevam, que eu também me comprometo a responder, conversar, porque ajuda a pensar. Eu queria agradecer muitíssimo o convite também, acho que já me despedindo, né, aqui do horário, que a gente já tem 5 minutos, para o Danilo fazer o encerramento. Queria agradecer e obrigada, né, obrigada pelas perguntas. Infelizmente, a gente não conseguiu responder, e peço desculpas pelos problemas técnicos, meu computador não carrega nada, enfim, desculpa, mas vocês entrando em contato comigo, eu partilho as informações que vocês desejarem. Muito obrigada. A gente que agradece, Marileia, a gente que agradece, Silvane, fica aqui a nossa gratidão, em nome do NEABI FAO, e a gente estende o convite para na quinta-feira, a gente vai ter nossa segunda mesa com a Rose Silva, que está aqui com a gente, e com a Larice Pontes, ok? Muito obrigado por essa tarde de trocas de saberes, de conhecimento, ok? E fica o convite para a gente migrar para o Instagram dos historiadores negros, ok? Na quarta é a Silvane e na quinta é a Marileia, não é isso? Lá no Instagram? Sim, Ou é sexta? Acho que é quinta, não lembro. Na quinta-feira eu vou falar um pouco mais sobre essa pesquisa, com um foco no racismo ambiental. Então, corram lá para o Instagram do Historiadores Negros. Na quinta-feira, eu acho que a minha fala é às 16h30 ou às 17h, não tenho certeza. E aí eu vou falar especificamente sobre o conceito de racismo ambiental que eu trabalho na tese. Então é bom também na sexta-feira, minha fala, se não me falha a memória, é 6h30, e eu vou falar. Alguém me perguntou sobre o conceito de território de afetos, eu vou falar um pouquinho dele, porque eu vou articulá-lo à concepção da Beatriz Nascimento, que na verdade que é inspiradora também para o conceito, que é sobre a noção entre o território como físico e existencial. Esperamos vocês lá. Muito obrigada. Grande beijo para vocês. Só para dizer que eu coloquei aí para vocês vários links, né, o da dissertação e de uma orientação técnica que foi realizada na Secretaria da Educação, e tem vocês entrando nesse link que eu coloquei para vocês do YouTube, vai aparecer mais 5 vídeos, que são todos de uma orientação técnica que a gente fez, as diretrizes para a educação escolar quilombola, com a participação da professora Nilma, com a participação de lideranças de professores quilombolas, e isso está disponibilizado no YouTube. Então, coloquei o link aí para vocês, coloquei o link dos vídeos da Empoderadas Quilombolas, e coloquei o link do material didático das narrativas quilombolas. Tudo isso para compartilhar com vocês essa produção, que toda ela surgiu dessa pesquisa com as comunidades quilombolas, então é para usar, distribuir, compartilhar. Obrigada. Muito, muito obrigado. Até quinta-feira, pessoal. Tchau. Até quinta-feira, tchau.